Então tivemos aí um ganho, né, melhor na qualidade, porque aquela hora eu cortei em cima da imagem, como eu falei. Para vocês editarem de uma forma fácil e fizer a mesma alteração que eu, dá um duplo clique no clipe de filme, que é o efeito, e troca aqui, ó, porque aí você não precisa mexer em nada, nada, nada na linha do tempo aqui principal. Ele vai continuar fazendo o efeito. Eu vou clicar no 30, tô achando ele um pouco pequeno no final. Então clico no 30, aperto a tecla Q e redimensiono aqui um pouquinho o meu efeito para deixar ele justamente, né, maior. Eu acho que foi um pouquinho exagerado agora. Aqui eu creio que já está ok, perfeito. Vou dar um zoom aqui no meu bonequinho nessa área onde vai ficar aqui o efeito. O que eu quero que ele faça após então ter criado o efeito é levantar, né, como se ele estivesse levantando o braço para poder jogar esse poder ali. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: vamos aumentar a nossa linha do tempo, né? Vamos colocar que ele vai chegar, por exemplo, até os 70. Seleciona tudo e insere quadro. Para ele levantar o braço após o efeito estiver todo criado, pode ser aqui mais uns 10 quadros, até o 40 aqui. Então, vem na camada de efeitos de armadura, seleciona as duas e insere quadro-chave aqui, ó, para as duas. Aí ele vai criar dois quadros-chave. Posso trabalhar, então, tanto com o Bone quanto com o efeito. Por quê? O braço dele vai ter que subir. Então, essa parte do... Dá um Ctrl Z, ó, para ele não pegar a camada de cima. Eu quero mexer no braço. Bloqueia ela. Camada efeitos. Perfeito. O braço vai ter que subir. Clica no braço e arrasta ele para cima. Perfeito. Os dois, porque eu quero que ele jogue de cima da cabeça. E também a bolinha vai ter que subir. E ambas, né, mantendo uma mesma proporção. Deixa eu subir um pouquinho aqui dar um Ctrl 2 só para ficar ajustado, para que eu possa ver mais ou menos aonde ficou ele. Ok. Vou pegar novamente a ferramenta Zoom e vou criar um zoom aqui, ó, no meu bonequinho. É isso, de forma que não fique tão ampliado também, que eu vou precisar de ter um espaçamento aqui adequado, né, para trabalhar. Então, com os dois braços aqui levantados, na verdade eu tenho até que testar qual vai ser o efeito que vai ser feito por ele. Esse braço tem que ficar nessa posição, bem que eu vi que ele estava muito baixo, né? Cuidado para não fazer igual eu fiz, rotacionar o braço ao contrário, ó. Ele fica mais alto, perfeito. O braço estava passando por trás da cabeça dele. Aqui, ó. Lá, na verdade, ele está fazendo esse movimento aqui, ó, desde o início. Então, por que, que não posso deixar acontecer isso? Ele tem que vir, né, ali, em vez dele passar esse braço todo por trás, ele tinha que ficar parado, porque eu rotacionei esse braço. Vou dar Ctrl Z para desfazer. Então, justamente para que vocês tenham essa atenção aqui, ó. Ok. Até então, ele está voltando também. Ctrl Z novamente. Qualquer alteração vai desfazendo com o Ctrl Z. Deixa eu ver se ainda está rodando. Não. Do primeiro ao 30 ele ficou aqui, ó. Se eu começar a mexer o braço dele passando por trás, ele vai entender que do primeiro quadro até chegar ao 40 ele vai rodar por trás. Se eu subir um braço, ó, vamos ver aqui, ó, pela frente agora, é difícil de interpretar o que está na frente e o que está atrás, justamente pelo seguinte, porque o objeto, ó, ele é todo preto, então dá essa diferenciação. Vou dar um Ctrl Z novamente, para que saia esse efeito que eu fiz. Eu vou dar um Ctrl Z até sair esses dois quadros-chave. Ele está interpolando como se fosse de movimento. Por que está acontecendo aqui no projeto? Eu tenho armadura. Vamos trabalhar primeiro com a armadura para depois mexer com o efeito, senão complica. Vou ir com o botão direito nessa posição do quadro e vou inserir aqui, em vez de inserir um quadro-chave como eu fiz na outra vez, eu vou inserir uma posição para o meu objeto. Então, independente do outro, separado do outro. Vou bloquear a camada de efeito aqui, senão na hora que eu mexer o braço aqui, ó, provavelmente por estar em cima a camada, né, ele vai interpretar que é para ela. Agora, se eu voltar na posição, olha lá, ó, ele vem e vai ganhando o efeito do braço até subir. Ele não respeitou aquela parada que eu fiz. Ele estava parado até então. Quando eu inseri mais uma posição, ele veio do braço parado até em cima, criando o efeito. E nisso tudo aqui, ó, o poder vai enchendo, então não pode acontecer. Eu queria que ele ficasse parado até esse quadro aqui. Então o meu erro foi o seguinte: nessa posição, estou dando Ctrl Z para remover esse quadro, eu também poderia já vir direto com o botão direito como eu ensinei. Vou fazer que agora já foi. E poderia ter vindo com o botão direito e removido o quadro ali. Vou inserir até o 70 novamente, porque eu desfiz bastante. Ok.
O que eu quero que vocês entendam nessa parte é o seguinte: se não fizer o que eu vou fazer agora, vai dar tudo errado daí em diante. Do 5 ao 30, ele tem que ficar parado assim, ó, como estava. Se eu colocar qualquer outro quadro e mexer o boneco, ele vai fazer do 5 até onde eu mexi ele. Então, aqui no 30, eu tenho que inserir mais uma pose, que é essa pose parada. Agora eu posso ficar à vontade para inserir mais uma pose e trabalhar o movimento que eu quiser. Vou bloquear efeito de novo que eu desfiz. Repara que ele vai ficar paradinho até o 30, olha lá. Ó, e depois é que ele vai começar a subir. Ó. Perfeito. Então, se não entender isso, vai dar tudo errado. Ah, mas ele subiu o braço, só que ele subiu fazendo o movimento, né, contrário ali. Botão direito, limpar pose. Toda vez para editar e voltar ao último local. É mais fácil, então, que eu faça isso aí. Vamos mexer ele aqui, ó, para a gente poder ver. Perfeito. Então, ele está sempre passando por trás. Eu vou ter que trabalhar, então, o eixo de rotação desse objeto. Ele está pegando, né, a rotação inversa. Eu não quero que ele faça essa rotação. Próxima aula, a gente vai, então, entender como funciona essa direção.